Aí, feito. Bom, pessoal, então é isso. Vamos discutir a prova. Não consegui, era isso. Não consegui fazer o feedback individualizado, mas me mandem e-mail, que aí eu encaminho para vocês o porquê das notas. Só que a prova de vocês, ela teve um padrão, assim, 3 padrões aproximados de resposta, que basicamente justificam as notas. Mas, evidentemente, todo mundo, quem quiser saber a nota, só me mandar um e-mail que eu respondo para vocês o porquê da nota. Mas vamos lá, pessoal. Aqui, compartilhar minha tela. Deixa eu me ajeitar aqui. Ô, professor, as notas o senhor mandou por e-mail? Não. As notas, elas só foram publicadas no AVA na manhã de sábado. Ah, tá. E depois o senhor me manda um e-mail falando da minha nota, porque eu não tenho acesso no seu AVO. Então, a sua situação, José, é uma situação que eu peço para um outro professor lançar a sua nota. Então, você deve estar com a sua nota lançada, mas não por mim, eu peço, porque você é aquela situação que você está matriculado na noite, na verdade, né? Então, eu peço para o professor da noite, que na verdade é o professor Gustavo, o coordenador de vocês, e ele lançou a sua nota, eu pedi para que ele fizesse isso. Mas De ontem todo eu modo, olhei, e mas não ontem eu tinha olhei nada no AVA, ainda. não estava lançado ainda. Então, perfeito. Me fala isso porque aí eu cobro o Gustavo. Porque sábado foi um dia bem puxado pra gente. E o Gustavo, como coordenador, teve que atender demandas de muita gente. Eu pedi para ele no sábado cedo lançar a sua. Me manda um e-mail, José. Fala que você acessou a aba, que não tem nota. E aí eu cobro o professor Gustavo. Peço para ele Ok, corrigir. E também nesse e-mail já te fala a sua nota, tá? ok. Bom, pessoal, todo mundo depois fique à vontade para me mandar e-mail também. Bom, vamos lá. Prova de vocês. Aqui já. Prova bem mais curta do que a prova anterior. Espero que vocês não tenham sofrido, pelo menos em termos de tempo, eu acho que não. Pessoal, a prova de vocês tinha 3 questões. Questões com a pontuação variada, porque dependia da complexidade da questão. A primeira questão, ela abordava aquele ponto da disciplina que a gente ainda não tinha avaliado de maneira específica, que era a idade contemporânea, tá? No slide de vocês, no material de vocês, como idade moderna pós-Revolução Francesa. Então, essa primeira pergunta queria entender esse momento histórico e como vocês absorveram esse conteúdo. O que é o constitucionalismo? E perceba que eu faço 2 perguntas: o que é e como ele se desenvolveu. Aqui, pessoal, o que aconteceu muito? O aluno foi e escreveu o que é constitucionalismo. Tirou 1000 pontos? Não tirou 1000 pontos, porque eu pedi para você definir o que é e você explicar como ele se desenvolveu historicamente. Isso aqui, quando a gente conversou sobre a prova, eu falei, olha, pelo menos fala do constitucionalismo liberal e depois do constitucionalismo social. Isso eu esperava que vocês abordassem. Teve respostas muito completas, muito boas, todas com 1000 pontos. Agora, respostas que foram parciais, que não atenderam de forma completa, de forma total enunciado, não foram respostas de 1000 pontos, tá? Também aconteceu de aluno da resposta errada, de falar que existia constitucionalismo na antiguidade. Sim, falso, não existe. Você poderia falar que na Idade Média, a partir da Magna Carta, em 1215, que foi imposta ao rei João Sem Terra, você, na Inglaterra, você teria ali um constitucionalismo embrionário. Isso aqui, com certeza, seria aceitado. Mas teve gente que fugiu bastante do que a gente entende como constitucionalismo. Então, foram respostas que acabaram sendo zeradas, porque não atenderam o enunciado, no sentido que a resposta está errada, não condiz com o conteúdo, não condiz com o que a gente estudou. Então, aqui vocês tinham que falar, pessoal, sobre o que é esse movimento de Constituição. E aqui, assim como a questão da divisão dos poderes, o ponto que mais importa é falar em ação do poder. Então, aqui eu esperava que vocês me dissessem que o constitucionalismo não é um movimento, fenômeno, vamos colocar, político, a limitação do poder.
como que acontece, pessoal? Ele surge moderno, conhecemos a partir da Revolução Francesa, 1789. Pessoal, basicamente essa. Além de limitação do poder, eu também vou estabelecer um rol de direitos e garantias fundamentais. Isso é um caráter mais acessório do que é o constitucionalismo. Mas a ideia central é: eu tenho a noção de que eu vou precisar de um instrumento para limitar o poder que antes era soberano, o poder que antes era absoluto. Então, essa basicamente isso. E aqui você teria que falar que nesse primeiro momento eu tenho constitucionalismo liberal, que vai estar pautado em direitos de primeira dimensão, só que esse modelo liberal ele chega num ponto, especialmente a partir da Revolução Industrial, ali no século XIX, cento e poucos anos depois da Revolução Francesa, em que esse modelo não vai mais se mostrar adequado, porque ele vai permitir, nesse liberalismo cru, nu, puro, radical, que muitas situações de desigualdade sejam cometidas. Assim, sempre faz aquela traz à mente aquela imagem da Revolução Industrial das crianças trabalhando em fábricas, das crianças morrendo em fábricas com 5, 6 anos, das pessoas trabalhando 14, 16 horas por dia, sem condições mínimas de saúde, de alimentação, de moradia, de dignidade. Então, aí eu faço a virada para reconhecer, a partir do constitucionalismo social, já no início do século XX, uma Constituição que vá garantir direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, direitos positivos. Então, só para deixar isso escrito para vocês,
deixar as pessoas individuais. Para deixar escrito para vocês alguma coisa nesse sentido. Quando a gente falou nessa primeira fase de constitucionalismo liberal, aqui a gente definiu o que é, e aqui a gente traçou esse primeiro paralelo. Então, aqui é o que a gente estava conversando já. O Estado constitucional ele surge pós-Revolução Francesa muito ligado às ideias dos direitos fundamentais de primeira dimensão. Muito ligado àquela noção que a gente já conversou a respeito de proteção da pessoa contra o Estado. Porque o Estado era visto até esse momento histórico como um potencial violador de direitos. Então eu não tinha tanto medo da pessoa na rua, eu tinha medo do Estado. Porque o Estado absoluto, aquele Estado que a gente começa a conhecer a partir da modernidade, a partir do século XIV, do século XV, ele era um Estado que violava o direito das pessoas, ele era um Estado que não respeitava os indivíduos. Então, nesse meu primeiro racha, esse meu primeiro ponto de ruptura, eu tenho uma figura oposta, que é a Constituição surgindo para limitar poder e é a Constituição surgindo para deixar as pessoas livres contra aquele Estado que antes era um violador de direitos delas. Então, essa minha ruptura cria esse Estado que, nesse primeiro momento, ele está preocupado apenas em deixar com que cada um faça o que quiser da vida, com cada um produza como queira, cada um faça o comércio como bem entender, que cada um possa viver de maneira livre, sem estar preso às vontades do Estado, às vontades despóticas do Estado de antes. E aí, pessoal, vem o problema que a gente estava conversando a respeito. Porque quando eu crio essa figura do Estado, que ele só se preocupa em não afetar os indivíduos, em não se relacionar com as pessoas, quando eu deixo isso muito solto, digamos assim, eu vou criar aquele cenário que a gente estava falando agora há pouco, que é o cenário da Revolução Industrial, que é muito emblemático nesse sentido. Porque a ideia que prevalecia na época, isso a gente está falando do século XVIII, século XIX, se você quer vender a sua mão de obra, sua força de trabalho, por um valor ínfimo e um valor irrisório. Se você quer trabalhar numa fábrica 16 horas por dia, morar nessa fábrica, se você quiser receber esse seu salário, que sequer te permite ter alimentação, se você quer pegar o seu filho de 3, 4 anos, deixar trabalhando e te ajudando na fábrica também, ou ainda que não te ajude, que fique solto em meio ao maquinário, se você quer isso para você e alguém está disposto a te pagar por isso, problema seu. Eu, Estado, não tenho nada a ver com isso. Eu Estado, só existo aqui para coordenar minimamente a vida, mas eu não me meto no que você faz como indivíduo. Problema seu. Só que aí a gente começa a ter situações muito drásticas que vão chamar a atenção para a necessidade de, em vez de eu ter um Estado só preocupado em não se intrometer, eu ter um Estado que ele vai se preocupar em não se intrometer no que é essencial, mas também um Estado que vai me estender a mão. Um Estado que vai estabelecer direitos
positivos. Um Estado que vai estabelecer direitos prestacionais. Um Estado que vai prever, na sua Constituição, os direitos fundamentais de segunda dimensão. Pessoal, basicamente era isso que vocês tinham que responder na 1. É a questão que eu acho que, em termos de tamanho, ela vai ser a maior de todas, porque as outras, as respostas são bem curtinhas, mas era basicamente isso que eu esperava de vocês. Você poderia, inclusive, continuar avançando e falar em constitucionalismo global, talvez, ou trazer algumas outras vertentes de constitucionalismo mais adiantadas aqui no século XX, mais para frente. Teve gente que a partir daqui já falou também em neoconstitucionalismo, que foi um outro ponto que a gente estudou. Excelente, é perfeito. O raciocínio é esse. Não era o mínimo não era um requisito para tirar 1000, mas a ideia era justamente essa. Então, o que eu esperava de vocês era basicamente uma construção nesse sentido. Só reforçando que para você tirar 1000, você tinha que falar o que é constitucionalismo e abordar pelo menos constitucionalismo liberal e constitucionalismo social. Então, essa aqui, mais ou menos, é o padrão de resposta esperado para a questão 1, para quem tirou 1000 pontos. Então, todo mundo que tirou 1000 pontos fez alguma construção assim. O que eu percebi?
teve muita gente que só disse o que é constitucionalismo. Quem fez isso tirou 500. E quem trouxe alguma construção que não corresponde ao que a gente estudou, quem falou em constitucionalismo na antiguidade, quem falou em constitucionalismo, sei lá, na pré-história, é falso. Essa questão foi zerada. Só reforçando, acho que ninguém entrou depois, mas todo mundo pode mandar e-mail depois, eu justifico para vocês, tá? Bem, Guilherme, eu acredito que pela sua correção, então aqui a questão que eu errei foi essa, né? Porque eu não falei sobre a parte do constitucionalismo social e o liberal. Eu falei mais sobre constitucionalismo moderno. Ah, não, mas não, tá valendo. Porque o Não, tá valendo. moderno. Não, o moderno tá valendo. Porque o moderno ele vai surgir antes da Revolução Francesa, e alguns vão falar, tem autor que fala, que até após a Revolução Francesa eu ainda poderia chamar. Se você falou moderno, não tem problema nenhum, não. Ah, entendi. Porque eu falei do moderno e falei, pelo que eu tô olhando aqui, o antigo e medieval. Olha, o medieval ele teria que estar atrelado à Magna Carta que eu comentei, de 1215, que é um documento Ah, importante. não, ele está atrelado, que fala para o constitucionalismo Magna Carta. Então, agora o antigo a gente teria que ver com calma. Eu teria que ver com calma o que está escrito. Mas quanto você tirou, Angela? Você fica Eu acanhado aqui, tirei tá? 3.500. Então, quem tirou 3.500, que eu acho que é boa parte da sala, possivelmente o erro está aqui embaixo. Eu já vou falar com vocês. É possível que você tenha tirado 1.000 aqui. Então, A grande questão que fez muita gente perder esses 500 pontos foi a questão 3. A gente já chega lá. então tá. Pessoal, quem tirou 3.500, assim, quase certeza que vocês deixaram de atender um ponto aqui da 3, mas a gente vai falar a respeito. Mas, de todo modo, Vângela, me manda e-mail que eu te falo por que da sua nota. Então tá bom, Pessoal, então. Já te mando, tá? Obrigada. beleza, imagina. Bom, pessoal, esse aqui era o padrão de resposta aproximado da 1, tá? Evidente que variações mantido esse núcleo de ideias, algumas variações são perfeitamente aceitáveis, tá? Você pode falar em constitucionalismo moderno também. Ele, a rigor, vai surgir junto com o Estado moderno lá no século XV. Mas já posso falar, existe muita gente que fala em constitucionalismo nessa fase. Eu prefiro abordar a questão a partir do liberal. Nossos próprios slides, pessoal, eu coloquei lá para vocês que existiu sim um constitucionalismo moderno. Não está errado, tá? Agora, o núcleo, assim, que eu esperava de vocês aproximadamente, é isso aqui. Bom, pessoal, essa aqui é a resposta mais extensa, eu acho. As outras duas são questões de IED. Esse aqui é o nosso único ponto de história do direito que não tinha sido objeto de cobrança ainda. E aí eu peguei 2 pontos de IED e bolei questõezinhas práticas a respeito do assunto, para que não fique só aquela abstração, só, ELINDB, o que é aquilo ali, o que é norma, o que é ordenamento, como é que funciona esse negócio, eu não entendi nada. Então, aqui a ideia era dar mais concretude a esses assuntos. Então, na 2, eu tenho o João, e o João ajuiza uma ação. E nessa ação, o João pede algo relacionado a um direito que não tem previsão legal. O João ele quer que o juiz conceda a ele um direito que não está previsto em norma nenhuma, que não está previsto em lei nenhuma. O que acontece, no entanto, pessoal? O juiz ele diz: João, você não tem razão. Eu vou julgar improcedente a sua ação, porque o direito que você quer é um direito sem previsão no ordenamento. E se não há previsão no ordenamento, esse direito não existe. E aí eu pergunto para vocês: o juiz pode fazer isso? Tá certo que o juiz faça isso? Essa é a questão. Justamente. Aqui, pessoal, teve gente que respondeu que o juiz acertou. Que realmente, se você quer o reconhecimento de um direito, esse direito não está previsto em lugar nenhum, você não poderia fazer isso. Só que, pessoal, vou até aproveitar aqui, ó, deixa eu abrir. Só que a gente falou sobre 3 características do ordenamento jurídico.
E a gente viu alguns desdobramentos em relação a essas características do ordenamento. Então a gente viu que o ordenamento ele vai se pretender como um instrumento de unidade, de completude e de coerência. Então aqui, deixa eu ver. Aqui. Essa noção de completude do ordenamento, pessoal, é a noção de que ele vai conseguir regular tudo que existe na sociedade. É a pretensão do ordenamento teórica de que toda e qualquer situação que acontecer no mundo real vai ter uma norma que vai solucionar essa questão. O ordenamento se pretende assim, mas ele não consegue fazer isso. A gente falou isso. O ordenamento ele se pretende completo, mas sempre vai existir alguma situação na vida real não contemplada por uma lei, não contemplada por uma norma. E quando isso acontecer, você vai negar o direito a uma pessoa? Não. O ordenamento ele já existe, se pretendendo completo, mas sabendo que ele não consegue ser. Ele sabe que o legislador nunca vai conseguir prever toda e qualquer situação que pode se dar na vida humana e a partir disso editar uma lei. Então, o ordenamento já trabalha com a noção de que ele vai ser falho, de que ele vai ser omisso, de que ele vai ter lacunas. O que João faz quando João ajuiza aquela ação e diz, olha, juiz, eu quero um direito, mas esse direito não tem previsão. João está dizendo, olha, o ordenamento aqui, ele tem uma lacuna, o ordenamento ele não é completo de fato. Então, o juiz, embora meu direito não esteja previsto em lugar nenhum, primeiro, pessoal, o juiz não pode deixar de decidir dessa forma. Isso é vedado. Isso está aqui. Teve alguém que colocou até o Código de Processo Civil para justificar. Eu não dei errado, mas o fundamento certo é o artigo 4º da LINDB. Como o juiz não pode se recusar a julgar um caso, porque não existe previsão sobre aquele direito, o juiz precisa fazer a integração do ordenamento. E como que o juiz faz a integração do ordenamento? Isso está lá na LINDB que a gente estudou. Ele precisa utilizar analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então, se o João pede para o juiz alguma coisa e o juiz não encontra previsão normativa daquele pedido em lugar nenhum, o juiz vai ter que se utilizar de uma dessas 3 ferramentas para integrar o ordenamento e, a partir disso, dar a solução jurídica para o caso. Porque o juiz não pode deixar de julgar. Isso que quer dizer a vedação ao non liquid. O juiz não pode dizer, olha, como não tem previsão em lugar nenhum, sinto muito. Isso é vedado. Então, aqui eu acho que vocês, no geral, acertaram, mas teve gente que falou que o juiz realmente estava certo. Pessoal, falso, tá? Na vida profissional de vocês, vocês vão se deparar muito com situações que não têm previsão específica. Você vai pedir para o juiz, olha, juiz, aplica tal princípio aqui para resolver. Olha, juiz, aqui você tem que usar a boa-fé, aqui você tem que usar a proporcionalidade, razoabilidade, porque não tem previsão legal em lugar nenhum. E aí a jurisprudência também, os tribunais vão dando os contornos para aquela situação não prevista em lei. Mas é necessário que o juiz resolva, sim, a situação.
Só que a gente tem essa resposta como padrão esperado. Vou jogar aqui. Primeiro eu tenho duas perguntas. Agiu com acerto? Não, não agiu com acerto. Sempre digo para vocês, sempre comecem a resposta de vocês com não, com sim ou talvez. Ponto. Depois justifica o porquê que você disse que é sim, não, ou talvez, ou depende. Então é importante deixar bem claro. Não, o juiz não agiu com acerto. E aí vem a segunda parte. Se o juiz não agiu com acerto, como ele deveria ter procedido para realizar o julgamento? É o que está ali no artigo 4º, que é o que está ali no nosso slide. Considerando a lacuna que foi encontrada, que é descrita no caso, o juiz precisa fazer a integração. E para isso, de acordo com o artigo 4º da LINDB, ele vai ter que se utilizar da analogia, ou seja, aplicar a lei, a norma de um caso parecido àquele. Lembra que eu comentei com vocês que o servidor público ele tem direito de greve, mas não existe lei que regulamente o direito de greve do servidor público. Como que soluciona isso? Como que o STF já solucionou isso? Ele aplica a lei de greve de quem é seletista, de quem é da iniciativa privada aos servidores públicos. Por quê? São situações análogas. É diferente seletista de servidor público? É diferente. As formas de vinculação da pessoa ao seu empregador, entre aspas, é muito diferente. Porque o servidor público, o servidor que não é empregado, isso é conversa administrativa. Um dia eu explico para vocês a diferença. Ele não tem empregador, ele é vinculado ao regime jurídico público. O seletista, ele celebra um contrato de trabalho com outro privado. Então, são relações diferentes. No entanto, se eu não tenho nenhuma previsão sobre direito de greve do servidor público, eu aplico a dos privados. O que eu estou fazendo aqui? Analogia. Eu estou pegando uma regra que busca regular uma situação A e aplico na situação B, porque elas são semelhantes situações. Então, isso é analogia. Eu pegar a regra que busca regular uma situação parecida com a situação que eu quero resolver e assim soluciono, desde que, é claro, tenha similitude, desde que, é claro, faça sentido aplicar essas regras dessa forma. Se a analogia não me é interessante, não me resolve, eu posso utilizar costumes. O que são os costumes, pessoal? São as práticas reiteradas e que se acredita serem obrigatórias numa sociedade. Exemplo de costume ideal, tem até um slide que a gente começou assim, falando que era uma norma social, por exemplo, uma fila. Está escrito em algum lugar que você tem que obedecer uma fila? Dificilmente. No máximo vai ter um avisozinho indicando onde é a fila. Mas todos nós sabemos, você chega no caixa de supermercado, você chega na farmácia, você chega no banco, você vai se posicionar no fim da fila, porque a gente tem o costume de seguir as filas, de seguir a ordem. De quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, em regra. Então, o que é a fila, por exemplo? É um costume. E existem costumes em muitos outros campos. Por exemplo, costumes que envolvem uma negociação, uma compra e venda, um comércio de algo. Poxa, não tem nenhuma norma prevendo, mas como é que se faz? Quem que paga a comissão nessa hipótese? Poxa, não tem norma aqui. Mas olha, faz 40, 50 anos que aqui, sempre que se faz a venda dessa forma, cabe ao vendedor pagar a comissão. Então, o vendedor vai pagar a comissão porque eu estou utilizando um costume, que é algo já sedimentado. Fosse essa uma hipótese. Então, existem situações que não tem regra nenhuma que estabeleça. Só que as pessoas já adotam aquilo como prática reiterada no tempo. Então, isso é um costume. Eu não tenho regra, mas, poxa, todos os outros contratos dessa espécie que foram celebrados no estado de Mato Grosso do Sul nos últimos 50 anos, eles estabeleciam esse costume, eles estabeleciam essa forma de pagar, essa forma de receber, essa forma de fazer a entrega da coisa. Então, eu aplico o costume. Então, eu, juiz, na hora de decidir, ou eu, advogado, na hora de pedir algo para o juiz, falo, olha, juiz, aqui não tem previsão, mas existe um costume. Existe essa prática reiterada de ações que se crê ser obrigatórias. Então, isso é um costume e isso é uma forma de integração do ordenamento jurídico também. E aí, o que é mais comum, pessoal, princípios gerais do direito. Como eu falei para vocês, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade,
são princípios muito abertos e que se prestam a regular algumas situações. Por exemplo, no direito civil, vocês vão estudar, existe um negócio chamado de suprécio, a latim, eu não gosto de latim, mas vira e mexe, a gente tem que... a suprécio e a surré. Tá isso, tá? É só para fazer um exemplo para vocês. Por exemplo, às vezes você tem contratos, um contrato de um caso que eu vi recentemente envolvia locação. Eu celebrei um contrato de locação com alguém e eu, no contrato formalmente, eu só utilizaria parte do terreno. Eu só utilizaria uma fração do terreno que eu estou alugando. Acontece que eu, de boa fé, eu não sabia ao certo qual era a delimitação daquele terreno. E o terreno do mesmo proprietário, eu comecei a ocupar uma parte excedente, uma parte a mais. Fosse um depósito de fosse uma casa e eu estou utilizando aquilo ali para o meu lazer, um facho a mais de terreno, um pedaço a mais de terreno, estou descumprindo o contrato? Estou descumprindo o contrato. Só que eu fiz isso sem saber. Eu fiz isso porque a delimitação ali não estava certa, ou não estava clara para mim. E aí eu fiquei 10 anos, 15 anos ocupando aquele pedaço do terreno que não fazia parte do meu contrato original. O que acontece? Essa prática também reiterada no tempo, e a pessoa que alugou para mim, o locador, ele nunca se impôs contra isso. Ele ia lá receber o aluguel de mim todo mês. E ele nunca falou nada. Ele via que eu estava ocupando. Ele nunca falou nada. O que acontece nessa hipótese? De acordo com o princípio da boa-fé, isso faz surgir esse meu novo direito. Isso faz... Esse é o nome da surrécio. Isso faz surgir um direito antes não previsto em lugar nenhum, pelo princípio da boa-fé. Então, essa é uma interpretação que se faz, é uma interpretação que foge à regra do que está previsto legalmente ou no contrato, é uma exceção, mas é uma exceção pautada no princípio da boa-fé. Poxa, porque pensem, eu estou faz 10 anos utilizando essa parte do terreno. O dono, o proprietário, ele vem aqui todo mês. O cara nunca falou nada. Agora, 11 anos depois, ele vai ajuizar uma ação contra mim, pedindo para que eu pague o aluguel referente àquele pedaço do terreno, retroativo aos últimos 10 anos. Faz sentido? Injusto. Esse é um exemplo de como esses princípios gerais do direito podem funcionar. Esse é um exemplo do princípio da boa-fé, que vocês ainda vão estudar bastante em direito civil. Então, se eu, juiz, me vejo diante de uma situação e essa situação não tem previsão legal, vou deixar de julgar? Não vou. Não pode. Proibido. Você vai ter que dar o jeito de julgar. Como você vai fazer isso? A lei limite diz. Analogia, costumes, princípios gerais do direito. Então, essa era a resposta da questão 2. Eu acho que essa aqui quase todo mundo acertou, mas teve um ou outro caso pontual que os alunos responderam que seria assim. Falso. E aqui, a 3, pessoal, que foi a campeã de equívocos. Aqui a gente tem outra questão sobre ordenamento jurídico. Mas se aqui a gente estava falando sobre a integração da norma, a questão 3 fala para a gente sobre a coerência do ordenamento e o fenômeno da antinomia. Então, a resposta estava praticamente nesse slide aqui. Tem um videozinho também que ajuda vocês na solução. Mas vamos lá. Questão 3. A juíza, a Maria, ela foi julgar determinada causa e ela se deparou com um impasse, com uma contradição, com uma incoerência do ordenamento jurídico. A Maria tinha uma norma específica e antiga que se aplica sobre os fatos. Só que ela também tem uma norma geral e mais recente que também se aplica sobre aqueles fatos. Só que ela traz disposições diferentes em relação à norma antiga e específica. E aí eu pergunto para vocês, primeiro,
que nome se dá essa contradição entre normas, essa incoerência do ordenamento. E B, como deve a juíza resolver essa situação. Então, A, todo mundo acertou. Quem não acertasse ia levar um puxão de orelha. Então, a bastava escrever. Antinomia. Podia acrescentar antinomia aparente, antinomia jurídica, antinomia de segundo grau, sem problema nenhum. A resposta esperada era simplesmente uma palavrinha. O nome disso é antinomia. E aí, a B, que eu descobri 500 pontos de muita gente. O que eu pergunto para vocês, como a Maria tem que resolver essa questão? Vocês, no geral, pessoal, de maneira acertada, falaram que a Maria, ela está diante de uma antinomia aparente, ou seja, de uma contradição que ela vai ter que solucionar. E aí, eu vou ter 3 critérios para resolver. Então, o que muita gente escreveu para mim? A solução. Lembrando que isso é uma antinomia aparente, não é uma antinomia real. Aplicação de critérios quais sejam de hierarquia. Aí alguns descreveram Tá errado, pessoal? Certíssimo. E aqui as respostas de vocês em geral tiveram essa cara aqui. E responderam a certinho, 750, aliás, 750 pontos. Me responderam a B até aqui. E aí eu computei apenas 250 pontos. Por quê? Porque quem parou a resposta aqui não me disse como a Maria tinha que resolver a questão. Você me deu um mapa, mas você não chegou lá. Você falou, olha, a Maria tem que usar um dos 3 critérios. A Maria tem que usar o critério cronológico, o critério da especialidade ou o critério da hierarquia. Só que vocês, em geral, não me falaram como que eu vou resolver. Na situação da Maria, que lei que eu uso? Eu tenho uma lei que é específica e antiga. E tenho uma lei que é geral e recente. Que critério que eu uso para resolver essa antinomia aqui? Na hipótese entre lei especial, entre essa divergência, essa incoerência entre lei especial e lei geral, qual que prevalece? Prevalece a lei especial, ainda que seja mais antiga. Então, como aqui eu faço análise desses 2 critérios, eu posso chamar isso aqui de antinomia de segundo grau, tá? A gente não falou sobre isso, não precisa se preocupar com isso, mas é muito importante que vocês saibam como resolver. Se vocês fossem a Maria, e se vocês fossem o advogado ou advogada da Maria, vocês teriam que falar para mim. Como que eu vou resolver? Professor, Sim. ela então, no caso, ela vai ter que aplicar uma norma que ela julgar adequada, né, pro caso, né? Mas tem uma resposta certa para isso. Aquela julgar adequada não é uma coisa subjetiva. Nessa hipótese, ela necessariamente vai ter que utilizar a lei específica, embora seja mais antiga. Porque, de acordo com o critério da especialidade, eu tenho essa sobreposição, eu tenho essa prevalência. Então, aqui, no caso,
aplica-se o critério da especialidade, de modo que a juíza deve aplicar a lei especial, mesmo sendo mais antiga, e não aplicar a lei geral e recente. Por exemplo, pessoal, acho que eu até dei para vocês esse exemplo durante a aula. Eu tenho uma lei geral sobre contratos, Código Civil. Só que aí eu tenho uma lei específica, vamos falar que... Imagine uma hipótese, só porque não vai condizer muito com o mundo real, mas eu tenho o Código Civil de 2002, que é uma lei geral. Lei geral sobre contratos. Só que aí eu tenho de 85, bem antes do Código Civil, eu tenho uma lei que fala especificamente sobre obrigações por meio do uso de cheque. Talvez alguns de vocês nem tenham utilizado, nem nunca vão utilizar o cheque na vida de vocês. Até eu quase perdi essa forma de pagamento de contrato. Então, imaginem que era essa aqui a situação da Maria. Eu tenho uma lei geral sobre obrigações e contratos, que é recente, e tem uma lei específica sobre o cheque. A situação, ela é basicamente a seguinte: se eu tenho uma lei específica que fala sobre como se dá o pagamento por meio de cheque, a prescrição do cheque, pessoal, ela vai ser regida pela lei de 85. Eu não vou utilizar a prescrição do Código Civil, porque a lei do cheque é especial. E aqui também a gente pode usar qualquer outro título de crédito como exemplo. O que eu quero dizer para vocês é que sempre que vocês tiverem essa relação aqui entre normas, entre leis, vocês vão ficar com a específica, mesmo ela sendo mais antiga. Porque a específica, ela trata daquela situação com as suas peculiaridades. A lei geral, ela tenta estabelecer regras mais abrangentes para situações que não têm especificidades previstas em lei. Então, se a juíza ela fosse julgar essa situação, não caberia à subjetividade dela escolher um critério e aplicar. A juíza teria que necessariamente utilizar a lei específica e não a lei geral, por conta desse critério. A lei especial, ela sempre vai prevalecer sobre a lei geral, a não ser que a lei geral seja de hierarquia superior. Se a Constituição estabelecesse uma coisa, por exemplo, qualquer lei que tivesse em contrariedade com a Constituição não pode ser aplicada. Mas se eu estou no mesmo plano, que é o plano legal, plano da lei A e plano da lei B, a Constituição estaria aqui. Não é o caso. Lei A e lei B. Aqui eu vou utilizar o critério da especialidade, pelo meu exemplo. Agora, se eu tenho uma lei geral sobre obrigações e contratos de 2002 e depois eu tenho uma lei geral de obrigações e contratos de 2020, aí eu esqueço o anterior. Porque eu não vou trabalhar aqui, não é hipótese eu trabalhar com especificidade. Então aqui, essa aqui eu vou ter que esquecer. E aí eu resolvo só com o primeiro critério, que é o cronológico. Agora, nesse exemplo, que é o exemplo da questão, eu tenho uma lei geral recente e tenho uma lei antiga específica. Vai prevalecer a lei específica, mesmo sendo antiga. Essa é a relação, espero que tenha ficado claro. Se eu não conseguir me fazer claro, vocês, por favor, me cobrem. Então, o que aconteceu muito aqui? Vocês não me deram a resposta que eu queria, que era falar como ela tinha que resolver. E aí eu fiz o desconto de 500 pontos de quem... Porque vocês me deram o mapa
que basicamente me falaram quais eram os critérios, só que não me mostraram o tesouro, não me mostraram onde vocês queriam chegar. Então, eu sei qual é o caminho que vocês têm que seguir, mas e aí? Como é que você resolveria esse caso específico? Então, quem tirou aqui os 1.500 foi porque me indicou que eu aplicaria o critério da especialidade e a juíza aplicaria a lei especial. Então, nesse exemplo, se eu tenho uma lei geral e uma lei específica, mesmo a lei específica sendo mais antiga, eu vou aplicar a lei específica sim. Então, essa é a ideia. E no critério hierárquico, sempre que eu tiver uma lei que está hierarquicamente superior, que são basicamente a Constituição, tudo que está abaixo da Constituição e contradiz a própria Constituição, eu não aplico, pelo critério hierárquico. Então, é assim que essas formas de antinomia são solucionadas. Então, era essa a resposta esperada para a questão 3. Então, esse ponto aqui foi o ponto que eu senti, assim, que eu acho que, como eu falei para a Vângela mais cedo, que eu acho que possivelmente, não tenho certeza, tem que ver sua prova com calma, mas possivelmente foi aqui. Faltou isso aqui na resposta. Indicar como resolver esse caso específico, como resolver essa hipótese que o enunciado trouxe para vocês. Bom, pessoal, essa é a prova de vocês. Eu vou disponibilizar esse arquivo e esse vídeo também para quem quiser tirar dúvida, quem não conseguiu assistir agora. Meus parabéns, meu sincero parabéns a todo mundo que está aprovado. Meus parabéns a todo mundo que foi aprovado com boas notas em especial. Bom, pessoal, é isso. Fiquem à vontade para fazer eventuais comentários, contribuições, críticas, correções. Por favor, quem tiver interesse, me manda e-mail que eu devolvo para vocês em resposta o porquê da nota de vocês. E, bom, pessoal, foi um prazer enorme. E hoje eu me despeço praticamente não só da aula, né? Mas me despeço da nossa disciplina praticamente em relação a todos. Quem ficou de exame, a gente volta a se ver. Mas é isso, pessoal. Foi um prazer, foi muito bom passar esse semestre com vocês, conhecê-los. Espero que tenham tido uma boa experiência na medida do possível com toda essa alteração, toda essa mudança na vida, nas aulas, em todos os aspectos possíveis. Mas eu tenho conversado com alguns colegas, eu acho que apesar da maluquice toda, das mudanças, do inesperado, a gente tem feito um trabalho que eu acho que dado o contexto, atende. Sinto falta de estar com vocês em sala de aula, de ter um contato mais próximo, mas considerado o nosso contexto, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho o melhor possível. Legal. Dentro das possibilidades, tá, pessoal? Foi um prazer de verdade. Espero que a gente volte a se ver no semestre que vem. Obrigada, viu, Guilherme? Foi um prazer para mim também, para a gente poder assistir suas aulas. São aulas, assim, que é a matéria que eu mais gosto. O pessoal mais próximo de mim, colega, sabe que é a sua matéria. Eu acho que você tem uma didática muito boa. Você está de parabéns como professor, viu? Muito obrigada por você compartilhar o seu conhecimento conosco, tá bem? Não, é um prazer, fico muito feliz mesmo com o feedback, Adriana. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Ei, deixa eu te perguntar. Sim? Você viu aquela portaria do MEC que nas escolas públicas podem ficar até 31 de dezembro com aula remota? Será que acontece isso na Anhanguera também, no semestre que vem? Você tem alguma notícia, alguma informação? Adriana, isso assim... Eu tô gravando e vai pro YouTube esse vídeo, mas assim, cá entre nós, eu ouvi boatos informais de que isso poderia acontecer. Nossa. Mas eu confesso que essa virada de semestre agora pra gente vai ser muito atípica, muito atípica. Eu acho que se isso for acontecer, me parece que isso tem que ser pensado e isso tem que ser dialogado com todo mundo, professores, alunos, antes de começar o semestre, até se for o caso.
para que a gente já tenha a programação do semestre, para que não fique essa coisa como foi esse semestre, que eu acho que isso até gera ansiedade. Semana que vem volta. Aí chega a semana que vem e não volta. Aí semana que vem volta e não volta. Isso é ruim para a gente programar a aula, isso é ruim para fins de efeitos psicológicos. A gente fica sem saber como é que vai ser. Eu sou meio controlador, eu sou meio ansioso, eu preciso saber. Então, eu ouvi já isso informalmente, que seria uma opção. Eu sei que o pessoal aqui da Federal vai ficar até o fim do ano mesmo sem aula. Quem tem aula teórica sem aula presencial, acho que a UFGD em Dourados também vai ficar até o fim do ano. Então, sinceramente, eu não sei. Eu só acho que, independentemente do que a instituição for fazer, na minha concepção, isso tem que ser conversado, tem que ser avisado antes do semestre começar. Porque pode ter aluno, até que por questão financeira, por questão de não ter se adaptado com o semestre, fale, poxa, eu vou trancar. E aí, ano que vem, eu volto. Então, eu acho que a instituição teria que ser o mais transparente possível com todos nós em relação a isso. Mas eu acho que não é uma possibilidade a ser excluída. Entendi. Eu acho que isso pode vir a acontecer, sim. Ok, então continuaremos por aqui, né? Por vídeo. Olha, até segunda ordem, eu acho que essa é a tendência. Não tenho, repito, pura especulação. Não tem nada oficial a esse respeito. Mas eu acho que pode acontecer, sim. Eu também acho mais seguro, né, Guilherme? Mais seguro, né? Não, e a gente tá agora, a gente estava super tranquilo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Semana passada, essa semana agora que acabou de acabar, já os casos já começaram a aumentar. Meus filhos voltariam para a escola agora em julho. Eu e minha esposa, a gente em abril falou, não, em julho eles vão voltar com certeza. A gente não vai deixar eles voltar agora, não. Assim, para a gente, pessoalmente, não compensa. Não. Agora não me parece ser a hora. Falando nesse assunto, você trancou a matrícula? Porque eu estou nesse impasse. Se eu pago a mensalidade agora, dia 15, e tranco a matrícula, tiro da escola, porque eu vou ficar pagando a escola sem aula? Então, eu e minha esposa, a gente ficou quebrando a cabeça com isso. A gente, não, vamos, paga, não tem problema, uma hora volta. Só que eu tinha pago já 3 mensalidades e eles sem nada de aula, porque eu tenho minhas crianças, eles são abaixo da idade escolar, eles têm menos de 3, os dois. Então aí a escola fazia aula de vídeo. Como que eu pego um moleque de 2 anos, uma menina de 1 e faço eles assistirem aula em vídeo? A gente acabou optando por tirar da escola. Eu vou tirar então o meu, porque essas aulas também não dá. O meu tem 6, é pré, mas Guilherme, não tem aproveitamento para eles, né? Não tem aproveitamento. Só que aí vem a questão de, se é acima de 3 anos, o seu filho não pode estar desmatriculado. Eles vão comunicar, conselho tutelar, Secretaria de Educação, mas a gente conhece pais de crianças adolescentes, crianças adolescentes do ensino médio, que trancaram, falaram, poxa, como é que eu vou pagar, porque escola não é barato, como é que eu vou ficar pagando o ano inteiro sem utilizar o serviço? Ainda mais num contexto em todo mundo, no geral, está tendo perda de renda. Lógico. Mas, enfim, minha opinião, aqui em casa a gente tirou eles da escola. A gente vai voltar só ano que vem. Eu vou tirar, então. Tá bem. Obrigada, professor. Imagina, não por isso. Pessoal, foi um prazer. Qualquer coisa, me deem um alô. Quem quiser saber da nota, me mande um e-mail também. Sigo à disposição, tá? E é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Aproveitem o período de férias, mesmo ele estando diferente. Mas tentem ficar bem, tentem descansar e se distrair de outras coisas. Quem conseguir aproveitar para estudar também, recomendo fortemente. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, abraço. Parabéns a todos os aprovados. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.